Depois do bom empate do Santos contra o Palmeiras no jogo de ontem pelo Campeonato Brasileiro, eu queria conversar com vocês hoje sobre as expectativas do Santos, principalmente se tratando de Copa Sul-Americana, onde o Santos tem uma partida na próxima terça-feira, às 21h30, contra o Recoleta, que vai ser decidida. Quero conversar muito sobre isso daí e até projetando um pouquinho aí sobre o próximo jogo do Brasileiro, né, que vai ser contra o Bragantino. Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre essa situação da Sul-Americana. Eu vi pouca gente conversando né, sobre o que esperar do Santos na Sul-Americana, principalmente com os últimos resultados. Então, a situação é a seguinte, pessoal. O Santos ele tem uma partida dificílima aí contra o Recoleta. Tô brincando, não é dificílima nada. É uma partida que o Santos tem tudo para ganhar. E eu vi pouca gente comentando que os resultados da rodada favoreceram muito o Santos na última rodada da Sul-Americana, porque foi o seguinte, o Recoleta empatou com o Cuenca. Dois jogos, um jogo de dois times fracos, e acabou tendo esse empate. E agora o Santos ainda tem a faca e o queijo na mão para poder jogar, para poder se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. Por quê? Vamos lá. A situação do grupo ela ficou da seguinte forma. O São Lourenço tem 5 pontos e está na liderança. O Cuenca tem 4 pontos, está na segunda posição. O Recoleta está com 3 pontos na terceira posição. E o Santos está com 2 pontos na última posição. Porém, qual que é a situação? O Santos ele pega o Recoleta, o fraquíssimo Recoleta, onde o Santos era para ter ganho uns 8-0 e perdeu o gol adoidado na partida da Vila Belmiro, né? Se não já era para estar numa situação muito mais favorável dentro desse grupo, mas enfim, vai pegar o Recoleta lá no Paraguai e tem tudo para poder ganhar dessa vez e ganhar bem. Porque fez boas partidas aí, você pode até falar, putz, o segundo tempo contra o Bahia foi ridículo, concordo, mas o primeiro tempo foi muito bom, né? O primeiro tempo do Santos lá na Bahia, contra um time de Série A ali, de topo de tabela, foi uma boa partida. Contra o Palmeiras ontem, melhor ainda. Foi uma partida ali de igual para igual contra um dos times que é um dos melhores da América do Sul. Então, se vocês não pegarem o Recoleta na próxima rodada e trucidarem com esse time do Recoleta, eu não sei mais, cara. Aí realmente a gente vai precisar começar a ter um plano psiquiátrico exclusivo aí pro Santista, porque já deu, né? Vocês agora, acho que a gente viu um posicionamento, né? Não tô falando posicionamento tático, não, um posicionamento mental desse time do Santos, uma força mental que eu não tinha visto ainda nessa temporada. Então, mesmo tomando o gol do Palmeiras, tudo bem, quase a vaca foi pro brejo ali no final, né? Que o Palmeiras fez o gol, tava anulado e tudo mais, cara, mas era normal, ia ter pressão mesmo do Palmeiras. Só acho que o time não deveria ter se encolhido tanto, mas acabou se encolhendo, ok, situação do jogo, mas conseguiu segurar o empate, né? O Santos fez uma partida de time grande como né? E finalmente a gente começa a ver alguma evolução nesse time. E o que dá esperança, e é sobre isso esse vídeo, a gente pode esperar que o Santos ganhe desse Recoleta com tranquilidade e vá a 5 pontos numa chave que é totalmente vencível para o Santos ainda. Por quê? Porque o Santos pega o Recoleta fora de casa nessa rodada e as próximas 2 rodadas do Santos são em casa na Vila Belmiro contra o São Lourenço e termina contra o Cuenca. Então o Santos tem que fazer 9 pontos, é obrigação fazer 9 pontos nesses próximos 3 jogos, o que daria o Santos aí 11 pontos, né, totais na classificação da Sul-Americana e, cara, nesse caso vai classificar, não tem como. Se fizer 11 pontos, está classificado. Seja em primeiro ou seja em segundo, a depender dos resultados aí dos adversários, mas vai classificar.
Então, cara, eu realmente acredito que a expectativa e a perspectiva do Santos para a Sul-Americana, que na minha opinião estava praticamente perdida, graças a esse resultado do Cuenca com o Recoleta, ressuscitou o Santos na competição. Principalmente se o Santos fizer a parte dele e ganhar do Recoleta nessa próxima partida, que me parece, né, pelo que eu vi aí, até na coletiva do Cuca e tudo mais, e nas notícias, o Neymar provavelmente vai para o jogo. E se o Neymar tiver, né, em boas condições, ele é um cara que agrega para esse time do Santos, né? Agora, precisa ver qual Neymar que vai estar em campo. Porque até em outro vídeo que eu gravei aqui, eu até comentei, será que até que ponto o Neymar tá fazendo tanta falta assim? Parece loucura, né? Mas eu tô baseado, eu tô falando isso daí com base no que tem sido os últimos jogos do Neymar. Infelizmente o Neymar já não é mais aquele jogador que a gente já viu um dia, porque às vezes tem essa confusão do Neymar de Barcelona, o Neymar de seleção brasileira, com esse Neymar de hoje. Esse Neymar de hoje é um jogador diferente, infelizmente não é tecnicamente o mesmo. Não colocaram um clone dele lá, né? Um cara, é um sósia do Neymar que tá jogando. Não, é o Neymar. Você vê tecnicamente que ainda ele tem alguns lances ali de gênio, mas fisicamente, principalmente, não é nem de longe o mesmo Neymar que a gente já viu um dia, né? Tanto é que, pô, o Cuca tenta colocar ele ali na ponta para tentar fazer alguma coisa diferente. Não vai, cara. O único jeito dele jogar hoje é no meio ali, armando as jogadas. E assim, nunca foi a especialidade do Neymar fazer esse trabalho de camisa 10 armador. O Neymar, quando ele se destacou, foi como ponta. Então, acho que é lógico que é um jogador fora de série, blá, blá, blá. Isso aí a gente não precisa ficar discutindo aqui. Ele tem capacidade? Óbvio que ele tem capacidade para fazer esse trabalho. Mas o que eu quero discutir aqui é que hoje você tem jogadores em ascensão dentro desse elenco, como o Roleiser, que estão se matando e dando a vida em jogos como foi contra o Bahia, como foi contra o Palmeiras, coisa que, cara, eu sinceramente não vi o Neymar fazer. Eu não tô falando que o Neymar não gosta do Santos, eu não tô... Antes que venha as Neymarzete aqui, começar a explodir de comentário aqui, falando, não, porque o Neymar... Blá, blá, blá. Eu não estou discutindo o quanto o Neymar gosta do Santos, eu não estou discutindo se o Neymar quer continuar no Santos ou não. Não é essa a proposta desse vídeo. A proposta desse vídeo é dizer o seguinte, o Roleiser, hoje, e você, santista, que tem conhecimento de futebol, você vai entender que hoje o Roleiser está merecendo mais a posição de meio armador do que o Neymar. Eu não tô falando que o Neymar tem que ir pro banco nem nada, e é um problema do Cuca. O Cuca que vai ter que se virar para ver aonde que o Neymar consegue se encaixar nesse time de uma forma que complemente o bom trabalho que o Roleiser começou a fazer a partir de agora. Então, acho que se o Cuca conseguir encontrar ainda uma forma do Neymar, mesmo que seja esse Neymar que a gente tem visto aí, ajudar a potencializar o que tem sido as coisas boas que o Santos começou a apresentar, como é o Roleiser, como é o Gabriel Bom Tempo, o que será que a gente pode esperar desse Santos aí? Eu tô otimista, cara. Eu acho que o Santos tem de tudo para fazer um ótimo resto de campanha aí pela Copa Sul-Americana e quem sabe se classificar em primeiro. Porque acho que tem tido bons jogos nesses últimos... Inclusive, eu vou até deixar um último pensamento aqui, que é o seguinte, a gente fez bons jogos contra Flamengo, Fluminense, Flamengo, Fluminense, São Lourenço, Bahia e Palmeiras. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente pega o Vojvoda, por exemplo, cara, o Vojvoda é um técnico que você não via nada, você sabia que dali não ia sair absolutamente nada.
Aí você pega os últimos jogos do Cuca, o Cuca já tinha, antes até desses que eu falei, o Cuca já tinha feito um bom jogo lá contra o Cruzeiro. O Santos era para ganhar aquele jogo lá contra o Cruzeiro e teve uma falha grotesca do VAR, que foi o tal do Diego Pombo Lopes lá que assaltou o Santos, como ele assaltou ontem também contra o Palmeiras, há que se dizer, porque a galera fica falando aí do Klaus, mas quem cagou no jogo foi o tal do Pombo. Aquele pombo lá, tá? Não esse aqui. Aquele pombo do VAR. Desgraça. Cara, como é que põe um cara desse ainda pra trabalhar no jogo do Santos? Foi falta do jogador do Palmeiras. Eu vi o lance e depois foi falta do jogador do Palmeiras no lance do gol do Palmeiras. Mas independente disso, como eu tava dizendo, o Santos fez um bom jogo contra o Flamengo. Cara, jogou contra o Flamengo, é um bom time de ponta de tabela, conseguiu virar o jogo e tal, mas você não via isso. A gente tá puto com toda a situação que envolve o Santos há anos, então a gente às vezes não consegue enxergar o óbvio, né, que são melhoras, são pequenas melhoras que estão começando a acontecer. Fluminense, o Santos fez um bom jogo, o cara tava vencendo o Fluminense. É que aí, às vezes, dá uns apagão nesse time que eu queria muito entender o que acontece. Né? Eu queria que, sei lá, algum psicólogo, algum psiquiatra explicasse por que esse time tem essa fragilidade tão exposta na parte mental. Mas foi, cara, em termos gerais, foi um bom jogo. O Santos não mata os seus adversários, esse é o grande problema, que foi o que aconteceu principalmente contra o Bahia. Faz um puta de um primeiro tempo, mata o Bahia ali a pau, em Salvador, né? O Bahia, time de G4, mata os caras. Aí quando chega na hora de consolidar ali, só distribui o jogo, fica de boa ali, só mantém o resultado, mata a porra da jogada quando precisa. Não, aí deixa o Bahia chegar, faz um e faz dois, e foi a mesma coisa contra o Palmeiras. Foi um bom jogo? Foi um bom jogo, cara. É um time de top, um time ali, top G4, né, o líder do campeonato. Então, fez um bom jogo, principalmente considerando que jogou fora de casa, só que quase entrega a paçoca de novo. Então, galera, eu sei que foram muitos assuntos aí, mas eu realmente estou esperançoso para esse time pro resto da temporada, e eu até prometi falar, né, rapidamente aí sobre a questão do Brasileiro. O próximo jogo do Brasileiro é em casa, contra o Red Bull Bragantino. Tem que ganhar esse jogo para de vez sair dessa zona aí perigosa. E com o que eu tenho visto de melhora desse time do Santos, o Santos tem tudo para sair dessa fase ruim, né? Se ganhar do Recoleta, né, que não é nada de outro planeta, cara, é só jogar o que vocês vêm jogando nos últimos jogos aí que a vitória vai vir, e não desperdiçar as oportunidades quando tem. Eu lembro de um lance do Barreal ontem também, que, cara, podia ter feito gol ali contra o Carlos Miguel no Palmeiras, e era 2-1, cara, e o Palmeiras não buscava de jeito nenhum. Porque o Santos estava melhor. Aliás, acho que não era nem 2-1, era 2-0 naquela altura do jogo. Ia fazer o 2-0 ali, aí pro Palmeiras buscar ia ser muito mais difícil. Então, é disso que se trata. Quando tiver oportunidade contra o Recoleta, e vai ter, tem que matar e não dar chance dos caras sonharem em tentar um empate. Matem a jogada, sejam mais... tipo, ponta firme ali, cara. Falta, às vezes, pra terminar aqui o último comentário, porque senão eu vou ficar até amanhã falando aqui, né? O último comentário, quando teve o lance do gol do Palmeiras, você não viu um jogador do Santos reclamar, cara, com o juiz, com o VAR. Os caras do Palmeiras estavam transtornados quando acabou o jogo, porque o juiz terminou e não deu mais 2 minutos ali de acréscimo. Os caras ficaram malucos da vida. E o Santos toma o gol que toma ali, o primeiro gol, e tava tudo bem, ninguém foi reclamar, vamos lá, segue o jogo. Porra, não segue o jogo, cara. Vocês tinham que ter feito uma puta de uma pressão, mesmo que ele tivesse dado o gol, mas, pra pelo menos vocês mostrarem que vocês estão defendendo isso daqui, ó. Às vezes é isso que a gente quer ver, cara. Eu não tô falando pra ninguém se exaltar, tomar cartão, fazer palhaçada. Não é essa a proposta. Mas, cadê alguém pra defender a gente lá? Enfim,
É sobre isso. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Eu acho que o Santos tem tudo para fazer esses próximos jogos aí de forma bem confortável, começar a sair dessa zica aí e terminar esse período de pré-Copa do Mundo numa situação que deixa o santista pelo menos esperançoso para que acabe a Copa do Mundo, entre janela de transferências, a gente consiga se livrar de algumas sarnas que a gente tem nesse elenco e ter um segundo semestre aí de paz, que a gente só quer paz, a gente não quer guerra com ninguém, a gente só quer paz nessa altura do campeonato. 45 pontos, tá lindo, eu não quero nada além disso, não quero nem vaga para Sul-Americana, nem vaga para Libertadores do próximo ano, cara, eu só quero paz. Não quero ter que ficar até a última rodada sofrendo com esse time de novo, né? E eu acho que muitos aí devem estar de acordo, porque, cara, a gente vem de tantos anos aí sofrendo, de tantos anos tendo desgaste com esse time, que se a gente tiver um ano tranquilo, um ano sem sofrimentos maiores, já vai ser uma vitória. E SAF já, porque o final do ano tem eleições aí no Santos e, cara, pelo amor de Deus, você aí, sócio do Santos, pensa com a cabeça, cara. Olha tudo que tá acontecendo, olha tudo que aconteceu nos últimos anos e vamos criar consciência para que a gente não passe mais alguns anos sofrendo com esse time. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Obrigado pela companhia e valeu!